Agora a gente fala de um crime sério no Brasil. Mais de 93 mil casos de stalking em 2023 foram registrados aqui no país. Recentemente, a atriz Débora Falabella contou que há 10 anos é vítima de perseguição. O número de ocorrências aumentou de mais de 38% em relação ao ano anterior. Em mais de 85% dos casos, as mulheres são as vítimas. Para falar mais sobre esse assunto, a gente faz conexão com a Estela Aranha, que é membro do Conselho Consultivo da ONU para a Inteligência Artificial. Estela, seja muito bem-vinda aqui ao Conexão. É um problema sério e o crime, ele foi colocado no Código Penal há pouco tempo, né? Se comparado com outros, só em 2021. Muita gente ainda se confunde sobre quando está sofrendo esse tipo de crime, quando é vítima ou não. Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Tudo bom? Realmente é um crime novo, né? Relativamente novo, embora o stalking não seja novo, a tipificação dele no Código Penal como crime é bastante novo. E, enfim, para você caracterizar o tipo penal de stalking, realmente não é tão simples, é complicado. Eu acho que a principal característica é quando você, né, alguém te persegue, segue, te acompanha de modo reiterado, constante, repetitivamente, né? Essa repetição é muito importante. Obviamente, ela pode representar uma ameaça à integridade física ou psicológica, ela vai causar algum tipo de constrangimento ou intimidação e restringir sua liberdade, sua intimidade. Então, são muitos os passos aí para a gente observar o que é stalking. Mas, enfim, no dia a dia temos algumas dicas aí, porque é importante denunciar. Exatamente. A primeira dúvida que chegou para a gente aqui, Estela, é o seguinte: a gente mostra muito o celular, a internet, mas esse crime, ele só acontece no âmbito virtual ou também pode ser considerado presencialmente? Assim, quando a pessoa, por exemplo, segue, vai até o trabalho do outro? Nos dois, o crime de stalking, ele pode ser tanto presencial quanto virtual, né? Então, quando você, por exemplo, a pessoa fica aparecendo onde você está sem ter um motivo aparente, né? Só para realmente te encontrar ou esperar na porta de casa, esse tipo de comportamento, ele sim é caracterizado como stalking. E também esses comportamentos online, não só te perseguindo, mas, por exemplo, espalhando boatos, enfim, interferindo na sua vida privada, na sua intimidade, causando vários tipos de constrangimento. Ou às vezes você começa a receber objetos estranhos ou, né, presentes não desejados, porque às vezes você... a gente vê alguns casos que as pessoas falam, mas a pessoa está te perseguindo, mas ela só te elogia, ela só te dá presente. Se não é uma ameaça, sim, né? Se é indesejado, se você não está dentro, né? Não tem nenhum relacionamento com aquela pessoa, ou não quer ter mais um relacionamento com aquela pessoa, e ela continua te mandando coisas, mesmo que sejam elogios ou presentes, continua presente na tua vida, de modo que você se sinta constrangido, pode sentir com medo de sair de casa, ter que trancar a rede social porque a pessoa não para de falar lá. Essas coisas sim configuram o stalking. E na época de inteligência artificial, complica ainda mais essa situação em relação a esse crime? Eu acho que todas as questões de crimes digitais, né, que você pode, enfim, usar esse tipo de ferramenta, obviamente, ele pode trazer danos exponenciais, né? Você pode ter, né, por exemplo, um comportamento que pode estar, que é outro crime, mas pode estar relacionado com stalking, que é a disposição de imagem, né? O revenge porn, não necessariamente, né, você seja essa revanche em relação ao uso de imagem, mas usar, por exemplo, sua imagem para criar filmes depreciativos em relação à sua pessoa, ou voz, ou multiplicar a forma que ela vai te assediar, enfim, sempre, né, tecnologia, no mau uso, obviamente, ela pode sim ser mais grave, mas, de modo geral, acho que o problema realmente é esse comportamento, né, obsessivo, de ficar atrás por muito tempo e de um modo que incomode, que atrapalhe a sua vida. Estela, me chamou a atenção também o fato de 85% das vítimas serem as mulheres.
Sim, exatamente, né? É um crime muito comum, já era antes até da tipificação, né? É um crime muito comum em relação a mulheres, e é claro que a mulher perseguindo, um homem perseguindo uma mulher, de modo geral, ele vai causar um constrangimento também ainda maior, né? Isso não quer dizer que não ocorra. Até tem um filme famoso, uma série, né, famosa, que está sendo discutido ultimamente, né? E tem outros casos que, sim, mulheres perseguem, mas tipicamente, né, é um fato que acontece mais com homens em relação às mulheres e em geral, essa presença constante, né, indesejada de um homem em relação a uma mulher, geralmente ela mais é considerada, né, a mais ameaçadora, a vítima sente mais, não que o oposto não ocorra. E o que a gente deve fazer? Você mencionou, olha, a gente tem que trazer dicas importantes, né? Uma pessoa que está passando por essa situação, sendo a vítima, né? Qual é a principal orientação ou quais são as principais orientações? Primeiro é identificar, né, e é importante que é o comportamento reiterado, né, que fez uma vez ou outra, mas que não pare de fazer. Claro, tem pesquisas acadêmicas que meio que a média é 22 meses e tal, mas a gente não é média, né? A gente está falando o quanto que vai incomodar a sua vida, né? Eventualmente você pode ter uma situação pontual, mas se essa situação se persiste, você começa, né, você tem que mudar de rotina, fechar as redes, trocar o telefone, está sendo receber, né, deixar de receber coisas, isso, na verdade, mostra que você está sendo vítima de um crime, né, tipificado, e aí é procurar uma delegacia, né, é sempre melhor delegacias de crimes digitais, onde tem, porque eles estão mais acostumados com isso, né? Em relação a mulheres, é muito comum em fim de relacionamento, né? Um tipo de stalking que você tem relação anterior com a vítima e você não quer mais, e tem esse stalking que ela quer manter aí, né? São questões perigosas que podem acarretar agressão física, violência física e outras ameaças em relação à integridade física e psicológica da vítima. Então, sempre é importante denunciar nesses casos, por exemplo, também com a delegacia da mulher, né? E não tentar também, é muito incômodo, né? Então a gente não pode tentar não perceber o que está acontecendo, não perceber que é uma violência muito grave. E aí tomar as devidas precauções, obviamente, né? Em volta, à sua volta, tomar as precauções imediatas e, né, para evitar esse encontro e qualquer tipo de agressão, mas procurar os órgãos responsáveis e sim fazer a denúncia, fazer o BO e depois fazer uma representação para que a investigação siga. Pois é, tem que salvar todos os e-mails, tirar prints das telas, enfim, de tudo, tem que comprovar. Para a justiça você tem que levar as provas, então tudo tem que ser documentado na hora de fazer a denúncia. Inclusive, a gente pode denunciar em dois caminhos, no civil e no criminal? Sim, né? Isso que é muito importante, né? A gente fazer tipo um dossiê, né? Você ter tudo, porque você vai falar de stalking, aonde está, você tem que mostrar as coisas. O print só às vezes na justiça não é suficiente, você vai, né? Mas depois você vai pensar em como fazer a preservação de provas, né? Tem vários modos, nota notarial, entre outras coisas. No civil, por exemplo, você pode entrar com o advogado para descobrir o IP ou algum dado, né, de quem está, por exemplo, te perseguindo. E no penal, e aí, né, eventualmente, obrigações de não fazer, entre outras coisas, mas é um crime, então é melhor, no civil, eventualmente você pode entrar para descobrir quem que é, mas isso também pode ser feito no âmbito da investigação criminal, que é mais importante, que às vezes é mais ágil. Então, sempre configurada mesmo essa situação, vá à delegacia, né, você pode fazer até um BO online, mas você tem que ir para prosseguir lá, representar, e é isso, né, você coletar, porque é muito desagradável, você recebe muitas mensagens, você não quer ver, você apaga, não, infelizmente a gente não pode apagar, a gente tem que manter e preservar as provas para depois mostrar aí como se fosse um dossiê, exatamente essa ação reiterada e repetitiva ao longo do tempo para configurar esse crime. Então, até quando o stalker ele é desconhecido, dá para a gente ir atrás dessa identidade. A justiça faz, na verdade, toda a investigação pode ser feita aí para encontrar essa pessoa. Agora, no geral, Estela, não sei se existem dados sobre isso. O stalker, ele é conhecido da vítima ou não? Eu não encontrei, né, na literatura essa separação de modo geral, né? O que eu vi em relação à mulher, né? A questão, né? Isso é comum em relação a ter, eu não tenho os dados, mas um relacionamento prévio que você é um tipo de stalking muito comum, né? Que a mulher não quer mais continuar a relação e você tem essa perseguição constante para fazê-la, enfim, mudar de ideia e continuar essa relação. Mas ele pode ser absolutamente
conhecido, pouco conhecido, ou alguém que você teve uma relação íntima, muito íntima, como um companheiro, uma companheira, e ela não aceitar, por exemplo, o fim do término. Pois é, então fica a orientação, o alerta. Sempre bom contar com a sua análise. Estela, uma boa tarde para você e até a próxima.